Fala pessoal, tudo em paz? Sou o professor Acácio Lima, treino alunos para Olimpíadas de Matemática e hoje quero fazer a resolução de um problema bem interessante, um problema de lógica da Olimpíada Cearense de Matemática. Então vamos lá para o problema de hoje. No país da verdade, onde ninguém mente, reuniram-se os amigos Marcondes, Francisco e Fernando. Entre os três ocorreu a seguinte conversa. Marcondes vai falar assim: estou escolhendo dois inteiros positivos e consecutivos e vou dar um deles ao Francisco e o outro ao Fernando, sem que vocês saibam quem recebeu o maior. Após receber cada um o seu número, Francisco e Fernando continuaram a conversa. Francisco, não sei o número que Fernando recebeu. Fernando, não sei o número que Francisco recebeu. Francisco, não sei o número que Fernando recebeu. Fernando, não sei o número que Francisco recebeu. Francisco, não sei o número que Fernando recebeu. Fernando, não sei o número que Francisco recebeu. Aí Francisco vai e fala: agora eu sei o número que Fernando recebeu. E Fernando diz: agora eu também sei o número que Francisco recebeu. Quais os números recebidos por cada um deles? Pessoal, dá uma pausa aí no vídeo. Tenta fazer primeiro o problema. Isso vai ser muito importante. E depois volta aqui para conferir a resolução. Então vamos analisar bem direitinho como funciona esse problema. Quando você olha ele pela primeira vez, acho que surge uma dúvida, né? Como assim? Como é que pode acontecer esse diálogo e agora eles sabem os números? Então vamos lá. Olha só. Primeiramente, quando Marcondes entrega os números para Francisco e para Fernando, ele fala que escolheu dois números inteiros, positivos e consecutivos. Então, vamos colocar aqui. Vamos imaginar primeiro um exemplo. Digamos que Francisco. Francisco e Fernando. Digamos que Francisco tenha recebido o número 11 e Fernando o número 12. Então são números consecutivos. 11 e 12 poderia ser 17, 18, poderia ser 3 e 4, assim por diante. Nessa situação, se Francisco recebesse o número 11, ele iria ficar na dúvida se Fernando recebeu o 12 ou... Não, desculpa. O 10, o antecessor, ou o 12, o sucessor. Tá bom? Então ele ficaria nessa dúvida. Não dava para saber com plena certeza qual seria o número de Fernando. A mesma coisa aconteceria com Fernando. Fernando recebendo 12, ele ficaria na dúvida se Francisco recebeu o antecessor 11 ou o sucessor 13. Então ele também não teria certeza. Pessoal, agora eu vou fazer o seguinte. Você já deu para entender como é que funciona. Eu vou colocar aqui o número de Francisco, é X. E o número de Fernando é Y, um número desconhecido. Tá bom? E agora vamos analisar o diálogo. Primeiro, Francisco diz assim: não sei o número que Fernando recebeu. Vou analisar essa primeira frase. Não sei o número que Fernando recebeu. Professor, dá para concluir alguma coisa dessa frase? Dá. Porque assim, se Francisco tivesse recebido o 1, se o número dele, o X, fosse o número 1, obrigatoriamente
ele iria concluir que o número de Fernando era o 2. Por quê? Porque são inteiros positivos. Professor, e o zero? Não, o zero não é positivo. Então, se o de Francisco fosse o número 1, o de Fernando só poderia ser o 2. Como o Francisco falou que não sabe o número de Fernando, é porque o número dele é diferente de 1. Então, o número de Francisco é diferente de 1, tá bom? X diferente de 1. Fernando, não sei o número que Francisco recebeu. Como o Fernando falou que não sabe o número que Francisco recebeu, primeiro, quando Francisco falou essa frase, Fernando concluiu que Francisco não tinha recebido o número 1. Tá bom? Nessa hora também o Fernando, ele tem certeza que o Francisco não recebeu o 1. Mas como ele falou que não sabe o número que Francisco recebeu, eu vou dizer que o número dele é diferente de 1 e também vai ser diferente de 2. É diferente de 1 e é diferente de 2, ok? Porque se o número dele fosse o 2, se o número de Fernando fosse o 2, y igual a 2, obrigatoriamente ele saberia que o de Francisco é o 3. Por quê? Porque Francisco não tirou o 1. Como ele negou, ele não sabe ainda, a conclusão que a gente chega é que o número dele não é o 2. Pronto. Próxima. Francisco vai dizer, não sei o número que Fernando recebeu. Pessoal, a mesma coisa acontece aqui. Francisco, ele já sabe que Fernando não tirou o 1, nem o 2. Tá bom? Como ele falou que não sabe o número que Fernando recebeu, é porque ele não tirou o 3. Eu posso dizer que Francisco também é diferente de 3. Porque se ele tivesse tirado o 3, se Francisco tivesse com 3, como ele sabe que Fernando não tirou 2, ele iria descobrir que Fernando só poderia ter tirado 4. Dá pra gente eliminar aqui o 3 também, ok? Então vou começar a eliminar. Nessa primeira aqui, não foi o 1, não foi o 2. Agora, não foi o 3. Francisco não tirou o 3. Porque senão ele saberia que Fernando tirou o 4. Nessa hora, pessoal, na próxima frase, Fernando fala, não sei o número que Francisco recebeu. Como o Fernando não sabe o número que Francisco recebeu, significa que ele não tirou o 4. Porque se Fernando tivesse tirado 4, ele saberia que Francisco tirou 5. Porque ele já sabe que Francisco não tirou 3 na frase anterior. Mas por enquanto a gente ainda não descobriu. Já estou nessa frase. Vou para a quinta frase. Não sei o número que Fernando recebeu. Falou Francisco. Não sei o número que Fernando recebeu. Como o Francisco falou isso, ele não tirou 5. Porque se ele tivesse tirado 5, e ele já sabe que Fernando não está com 4, ele iria dizer, Fernando tirou 6. Como ele não sabe ainda, é porque ele não tirou 5. Agora Fernando sabe que ele não tirou 5. Só que Fernando falou assim, ó, Fernando disse, não sei o número que Francisco recebeu. Como ele ainda não sabe o número que Francisco recebeu, é porque ele não tirou 6. Se ele tivesse tirado o 6, ele saberia que Francisco já não tinha tirado 5 e Francisco só poderia estar com 7. Mas aí ele não descobriu. Agora vem para a frase. Olha só o que acontece aqui. Francisco agora diz, agora eu sei o número que Fernando recebeu. Agora eu sei. Pessoal, por que Francisco concluiu que agora ele sabe o número que Fernando recebeu? Por que ele chegou a essa conclusão? Sabe por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele ficou com 7. E ele já sabe que Fernando não tirou o 6. Ele sabe, nessa frase aqui, ele descobriu que Fernando não tirou o 6. Se Fernando não tirou o 6, e agora
o número dele, ele tá olhando, ele tá com o cartãozinho na mão, ele tá com o número 7 na mão e ele sabe que não tirou 6, ele diz, opa, se eu tirei o 7, então meu amigo Fernando só pode ter tirado 8. Fernando tirou 8. E aí nessa hora também, Fernando consegue concluir. Se ele descobriu, Fernando fala, agora eu também sei o número que Francisco recebeu. Pessoal, como Francisco já tinha descoberto o número dele, e para que isso acontecesse, ele teria que ter tirado o antecessor dele, logo ele também vai saber que o Francisco está com 7. Então, Francisco descobriu que ele está com 8 e ele descobriu que Francisco está com 7. Então, quais os números recebidos por cada um deles? Francisco ficou com o 7 e Fernando ficou com 8. Bacana, né, pessoal? Então, problemazinho aí bem interessante. Depois tentem refazer novamente. Um forte abraço e até a próxima.